Shalom, sejam bem-vindos ao canal Reconexão. E o tema de hoje será a partir de uma pergunta: é possível superar a dor do luto? E para isso, nós estaremos associando, buscando a resposta para essa pergunta num comportamento de Jesus ante a perda de um amigo. E o fim da história é surpreendente, que é possível que você conheça, que é a relação entre Jesus e a morte de Lázaro. Acompanhe comigo a leitura da palavra. João capítulo 11, a partir do versículo 32, começa assim: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O comportamento de Maria, irmã de Lázaro, amigos de Jesus, é o mesmo comportamento que nós temos ante a dor, e principalmente a dor do luto. Sempre nós vamos, nesse momento, recorrer a Jesus, ao Espírito Santo e a Deus, fazendo muitas perguntas, indagando e abordando Jesus, obviamente com todo respeito, no quesito por que é que isso aconteceu. Como foi que isso aconteceu, Jesus, Deus? Nós sempre estaremos abordando o Deus Todo-Poderoso, a Jesus, com essa pergunta, porque realmente a dor do luto faz com que todo o nosso organismo, todo o nosso raciocínio, todos os nossos pensamentos estejam concentrados exatamente em algumas perguntas. Por mais que até nós já, aquele ente querido que morreu ainda em vida, nós tínhamos a certeza, pelo que estava apontando, que realmente só um milagre, né? Às vezes a gente fica realmente muito tomado baseado nessa dor. Então, Maria, quando pergunta isso de Jesus, está exatamente expressando a sua humanidade, mas também nos ensinando de que ela tinha a plena certeza e a fé de que a presença de Jesus ante a enfermidade do irmão, ele seria curado. Mas às vezes nós pensamos que Jesus não está presente quando esse ente querido morre. Ele estará sempre presente em todas as ocasiões da nossa vida. Então é algo muito importante que nós temos que aprender. Ou você que está passando por um luto, ou passou por um luto, ou tem alguém que esteja passando por um luto, um dos primeiros argumentos, porque as palavras elas faltam no momento da dor do luto, mas algo muito importante que se deve expressar no momento oportuno, para quem está passando por essa dor, é que Jesus ele está presente em todas as ocasiões. E o mais importante assim, é bom lembrar que quem morre em Cristo Jesus já está com ele. A dor cessou. Todos os seus desafios humanos já cessaram e essa pessoa, a qual nós amamos, que de repente partiu para a glória, está no melhor lugar e melhor lugar onde todos nós devemos esperar. Então vamos para o próximo versículo. No versículo 33 de Jesus, pois quando viu-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aí está algo extremamente importante. Nós sempre temos que ter em mente que Jesus ele se compadece de nós, das pessoas que estão ao nosso redor. E nesse caso aqui, Jesus, ele quando olha para a amiga dele e para as pessoas que estavam ao redor, esse termo moveu-se muito em espírito e perturbou-se, significa que ele foi mexido. Então, uma coisa me faz lembrar o quão é importante nós estarmos ao lado das pessoas que perdem outras pessoas. A gente pode nem dizer nada, só ficar ali, mas esse ficar ali é extremamente importante. E não tem quem não fique mexido quando vê alguém que é do nosso relacionamento sofrendo a dor do luto ante aquele momento fúnebre. Mas algo muito importante que nós temos que lembrar é o seguinte: Jesus também passou por esse mover que acontece tanto em quem perde quanto em quem está em ato de solidariedade junto às pessoas, junto à família que perderam alguém. É só para dizer que Jesus sabe exatamente o que se passa no corpo, na cabeça, na mente de alguém que perde outro alguém, principalmente nessa questão
de um relacionamento mais próximo. Então, quanto mais o relacionamento é próximo, a dor é mais aguda. Quanto menos relacionamento de proximidade com quem partiu, né, a dor existe, porém, ela tem uma outra intensidade. Mas nesse caso aqui, Jesus moveu-se em espírito e perturbou-se. E é bom nós prestarmos atenção no seguinte, que ele moveu-se e perturbou-se, não porque o amigo dele havia morrido. Pode prestar atenção. Ele moveu-se em espírito e perturbou-se porque ele viu a amiga dele chorar compulsivamente, ele viu os judeus, amigos da amiga dele, chorarem compulsivamente e ele se compadeceu daquela questão todinha. Ele tem algo a nos ensinar aqui. É claro que quando nós olhamos para alguém que nós amamos e que faleceu, quando nós olhamos, isso é extremamente doloroso. Mas Jesus está nos ensinando que nesse momento fúnebre, nós não podemos esquecer de quem está vivo ao nosso lado. Jesus não foi insensível absolutamente com relação à morte de Lázaro. Ele demonstrou a sua sensibilidade, a sua compaixão à família de Lázaro, até mesmo porque ele sabia o destino de Lázaro. E ele também sabia o que haveria de acontecer nos próximos momentos que nós vamos ler agora. O versículo 34 é Jesus fazendo uma pergunta. Onde o pusestes? Disseram, Senhor, vem e vê. E Jesus, ele mesmo compadecido, também sentindo as mesmas dores que a Maria, Marta, os amigos estavam sentindo, ele começa a se deslocar junto com essas pessoas, significando que realmente a presença fala mais do que palavras. É algo muito importante estar nesse momento com quem perde alguém. Essa compaixão que Jesus está demonstrando aqui é algo que realmente começa a fazer diferença. Não no momento da dor, porque no momento da dor existe um disparar no organismo do indivíduo baseado em alguns hormônios que são liberados ante essa dor, que a pessoa fica como que anestesiada. Aparentemente as pessoas não recordam quem participou daquele ato fúnebre, mas dias depois ou semanas depois, o estado de memória começa a voltar ao seu normal e o cérebro começa a lembrar pontualmente dos semblantes das pessoas que estiveram ali em ato de solidariedade. É por isso que é extremamente importante estar próximo de alguém que perdeu um outro alguém, porque isso começa um processo de superação. Por quê? Porque, primeiro, é insubstituível quem nós perdemos. É inesquecível quem nós perdemos. Porém, é necessário entender que as pessoas que têm compaixão de nós, que sentem a dor que nós estamos sentindo ou se aproximam dessa dor, elas servem de sustentabilidade no nosso estado emocional. E é por isso que é extremamente importante colaborar a nível emocional, a nível de presença com quem está passando por algum tipo de dor. E Jesus nos ensina exatamente isso. O versículo 35 é algo estrondoso. Jesus chorou. É bom mencionar que Jesus não chorou por causa de Lázaro morto. Jesus chorou, segundo os versículos anteriores, porque ele perturbou-se, compadeceu-se de tal forma no interior dele ao ver e estar próximo de pessoas que compulsivamente estavam chorando. Mais uma vez, e com todo respeito, Jesus não menosprezou a morte do seu amigo. Só que ele sabia o destino daquele que havia morrido. Você precisa ter a certeza do destino daquele a qual o Senhor recolheu. O destino de quem o Senhor recolheu é para dentro dele mesmo, é para a glória. E você que está vivo, glorifique ao Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, Ele está com você, o Espírito Santo está intercedendo por você, e ele quer mudar radicalmente a sua história, que ao invés, quem sabe, um amigo seu, amiga, estar sofrendo um prolongado tempo além do normal com relação à perda de alguém, esse consolo em falar que Jesus chorou e chora com ele pode começar um processo de superação dessa dor do luto. É bom mencionar que a questão entre luto e saudade são questões distintas. A questão de luto e memória também são questões distintas, né? O luto, ele é uma dor baseado numa estrutura onde o cérebro interpreta que houve um rompimento daquele relacionamento e ele também aponta de que, por ser morte, a questão
do retorno físico, isso não é possível. Mas isso é somente uma parte do cérebro interpretando, porque existe uma outra parte do cérebro, que é a parte da memória, que é a parte da lembrança, que faz com que até quem já morreu, já foi enterrado, permaneça vivo dentro do interior das pessoas. É por isso que a Bíblia fala assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Então acredite que o luto ele tem o seu tempo de ser cumprido. E a Bíblia diz o tempo disso. Né? Mas o importante é que, ao mesmo tempo que o luto precisa ser curtido no sentido de acompanhado, ele tem um tempo para ser extinto. Agora, algo que não tem tempo para ser extinto é a memória da pessoa que nós amamos e partiu para a glória. É a lembrança, é o fato da existência dela no sentido de registros no nosso interior. Então o luto não pode ser superior a isso, porque cada vez que as pessoas prolongam o luto, parece que realmente essas coisas não valeram a pena. Valeu a pena sim. Mas saiba que pelo fato de Jesus ter chorado, significa que ele também chora por todos aqueles que estão chorando por alguém que perdeu. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, aquele que pode mudar e transformar todas as coisas. Veja que os versículos 36 e 37 diz: disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Sabe, meus amigos que estão assistindo esse vídeo, num ato fúnebre, as pessoas não sabem interpretar muito a dor uma das outras. E foi esse caso aqui. Nós já aprendemos versículos anteriores que Jesus estava chorando porque não estava em voga se ele amava ou não amava. Jesus estava chorando mais uma vez, baseado na amiga dele que perdeu o irmão, baseado nos amigos que estavam ao redor que estavam compulsivamente chorando. E uma outra coisa, esse outro grupo de pessoas que ficou julgando a dor de Jesus naquele momento, ficou julgando as lágrimas de Jesus naquele momento. Então, mais uma coisa nós aprendemos com relação a esse cenário. Independentemente de como as pessoas choram nos atos fúnebres, independentemente se a pessoa está chorando, obviamente, pela perda, vai chorar, mas há choros que as pessoas estão chorando porque se sentem culpadas por não ter feito alguma coisa que deveria ter feito em vida. Outros estão chorando mesmo que cumpriu o seu propósito de relacionamento e existe a dor da perda, mas existem múltiplas razões do choro, mas nenhuma delas é justificável a que nós tenhamos que ser preconceituosos ou juízes do porquê as pessoas estão chorando ou não estão chorando. O que acontece realmente é que nós não podemos perder o foco, que nós temos um Jesus, um Consolador que pode mudar todas as coisas e nos fazer superar qualquer tipo de dor e também a do luto. No versículo 38 está escrito: Jesus, pois, movendo-se outra vez em si, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Então você percebe que esse momento aqui, que Jesus demonstra nas suas atitudes, nas suas emoções, que está ampliando a dor dentro dele. Ele vai e recebe a primeira notícia que o amigo havia morrido. E ele vê as pessoas do relacionamento dele chorando, ele se move com aquilo tudo e chora. Conforme ele vai se aproximando do sepulcro, ele vê que as pessoas estão mais ainda aprofundando-se nas suas dores e realmente tendo aquele profundo choro, e ele move-se de novo. E ele chega diante da caverna onde o amigo dele estava sepultado. E está escrito a questão do detalhe que havia uma pedra na entrada do sepulcro. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Sabe, quando eu vejo isso aqui, em todo tempo, é claro que eu posso fazer 2 diálogos aqui. O primeiro diálogo é que Marta, já não é Maria, argumentando com Jesus, já é Marta, já é outra irmã, que ela vai, e mesmo crendo, junto com a irmã, que se Jesus estivesse na casa do irmão enquanto ele estava enfermo, ele seria curado. Essas mesmas pessoas que criam que Jesus podia curar aquela enfermidade são as mesmas pessoas, e especificamente Marta, está declarando que não era possível naquele momento o Jesus que curou cego, curou pessoas enfermas,
esse Jesus que estava na frente de Marta, ele não teria condições de ressuscitar. Mesmo ele, nos versículos anteriores desse capítulo 11, ele mesmo havia declarado sobre a questão de quem tinha o poder da ressurreição. E de que realmente o fator ressurreição era uma realidade na própria vida dele. Mas isso é um assunto. O outro assunto é algo muito importante que eu vou caminhar para um lado. Tirai a pedra. Sabe, amigos, Jesus, essa passagem nos ensina algo extremamente poderoso. Não somente com relação ao luto, mas com relação a algumas coisas que há dentro de nós, que estão mortas, porém já estão sendo guardadas debaixo de pedras. E esse guardar debaixo de pedra está mantendo uma questão que pode ser uma pendência, uma questão já em estado de putrefação, uma questão que já cheira mal e que pode ser considerado, em determinada circunstância, um luto crônico em alguma área na vida de uma pessoa. Alguma perda, porque luto, o que é luto? Luto é uma perda significativa envolvendo uma pessoa. E se tem uma coisa dentro do interior do ser humano com relação a dores emocionais, é quando existem rompimentos emocionais e principalmente rompimentos traumáticos. Parece que uma parte daquela pessoa morre. E aí quando a gente vai fazendo essa analogia de Jesus pedindo tirai a pedra, nós podemos trazer essa analogia para nós. Qual pedra precisa ser tirada da nossa vida a fim de que Jesus possa estabelecer um ato de ressurreição específico? Mas é bom lembrar o seguinte: porque nós ou algumas pessoas não querem mexer em determinadas pedras que estão tampando alguma necrose, que está tampando ou escondendo algum tipo de dor. É porque, segundo o que está escrito aqui, quando se tirou a pedra, obviamente, já que já estava há 4 dias, e a própria declaração de Marta, que havia um cheiro muito mal, já de 4 dias, nós podemos associar de que nós não queremos mover as pedras que nos impedem de ressuscitar em determinada área da vida, porque isso vai exalar um cheiro que vai atingir a muitos. E isso é um engano. Sabe de uma coisa? Quando a gente olha para aquele cenário daqueles... Existiam as pessoas que estavam ouvindo 2 vozes. A primeira voz era de Jesus, tirai a pedra. A segunda voz era a voz de Marta, declarando o seguinte, que se movesse aquela pedra, um cheiro horroroso ia tomar conta daquele lugar. O detalhe é muito claro, que para se remover pedra é necessário a ajuda de pessoas, às vezes. Só que para ter a ajuda de pessoas, essas pessoas que vão ajudar a remover determinadas pedras do nosso interior, do interior de quem está sofrendo alguma coisa, com absoluta certeza será atingido por esse mau cheiro. É um desafio muito grande mexer em pedras que guardam determinadas questões que não estão resolvidas na vida do indivíduo. Sabe, parece que não tem nada a ver essa questão do como superar a dor do luto, mas existem muitas pessoas que estão vivendo um luto de pessoas que ainda estão vivas, porém, quando passaram pelas suas vidas, traçaram uma grande linha de sofrimento no seu interior. A recomendação, aproveitando esse vídeo sobre é possível superar a dor do luto, gostaria de que você aproveitasse, que invocasse o nome do Senhor Jesus, para que com os seus anjos, dado ordem aos anjos ao nosso respeito, em nome de Jesus, as pedras que impedem você de avançar, de você ressuscitar em determinada área da sua vida, você tem a força nele para começar a remover essas pedras. Porque acredite, essa pedra removida pode até no início fazer exalar um cheiro horroroso, mas acredite que logo depois haverá uma declaração de ressurreição. E Jesus, ele está com você para lhe ajudar a fazer isso. Olha o próximo versículo, 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Creia que mover pedras interiores faz com que haja uma superação de dores e principalmente dores de luto. Seja luto realmente de uma pessoa que nós amamos e que foi para a glória e nós enterramos, sejam lutos, múltiplos lutos crônicos instalados na vida de uma pessoa.
Invoque o Senhor para que essas pedras, você mova essas pedras. E se não tiver condições de mover sozinho, peça ajuda, mas uma ajuda idônea, uma ajuda de alguém que seja cheio do Espírito Santo de Deus, confiável e ético no Senhor e cumpridor dos princípios da palavra. Creia que se você crer, você vai ver a glória de Deus nessa área específica da sua vida e principalmente na dor do luto. No verso 41 diz: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E tudo que nós pedimos precisa ser em nome de Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Significando o quê? Significando que nesse momento de mover as pedras dentro de nós, e principalmente nesse momento de luto, de dor, que quem sabe você, um amigo seu, esteja passando, acredite. A intercessão fará toda a diferença, porque o nome de Jesus tem poder e o Senhor, Ele vai fazer com que o sobrenatural aconteça exatamente nesse momento de dor. Não é fácil, é processual, mas o milagre por Jesus está à disposição de todo aquele que crê. Versículo 42. Eu bem sei que me ouves, é a continuidade da intercessão de Jesus. Eu bem sei que me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, aqui é muito claro, ele estava dizendo para todos que a origem, a fonte e o responsável dos milagres na vida de qualquer pessoa, por meio dele, não vinha dele, vinha do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Então acredite o seguinte, que isso nos ensina algo extremamente importante com relação à baixa autoestima. Há pessoas que não se aproximam de outras, principalmente no momento da dor, porque pensam que não são capazes de ser instrumentos de consolo para a vida das pessoas. Eu gostaria de dizer algo para você. Em nome de Jesus, Ele te dará poder, estratégia, palavra de conhecimento, unção e muito amor para você abordar quem precisa receber uma palavra de consolo com relação à dor do luto. Tudo é possível ao que crê, porque é o Espírito Santo que faz essas coisas. No verso 43 diz: tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Preste atenção em algo poderoso com relação a mover pedras. Não foram as pessoas que tiraram o Lázaro de dentro do local de onde ele estava. Significando o quê? Que quem vai remover as necroses do seu interior é Jesus de Nazaré. Porque o engano mental, o engano do inimigo é que você não tem condições de remover isso que está produzindo dor em você. E é verdade. Mas eu volto à questão do que diz a palavra do Senhor, que é tudo posso naquele que me fortalece. Mas aqui você presta atenção que foi a voz de Jesus que entrou no sepulcro e fez com que ele ressuscitasse. Então será em nome de Jesus, pela palavra de Jesus, que algo em você, depois de você mover a pedra é que vai fazer com que haja uma ressurreição naquilo que você precisa ressurgir. Próximo versículo, que é o 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O que é que isso nos ensina? Ensina o seguinte, que a ressurreição vem de Jesus, mas os próximos passos, no sentido de tirar as camadas, isso pertence ao homem baseado na palavra que Jesus empenhou. Então creia que é possível superar a dor do luto na seguinte questão: ouça o que Jesus tem a dizer a você que está vivo com relação até quem já morreu e com relação às suas dores e às dores das pessoas que estão ao seu redor. Mas para fechar este vídeo com palavra de consolo, preste atenção em onde está a esperança, que é Jesus. 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, por mais que você creia na ressurreição, a tristeza também cabe a você, a dor cabe em você, o choro cabe em você. Porém, a tristeza, a dor e o choro em Cristo Jesus deve ser
diferente das demais pessoas que não têm a esperança que você tem. É só para dizer que até mesmo na atitude e no comportamento, no momento fúnebre de quem é nascido de novo, é diferenciado daquele que não tem a esperança de rever aquele querido na glória, de rever o querido que está morto novamente em outro tipo de estrutura. Mas preste atenção no 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. As pessoas às quais, do seu convívio de relacionamento, que tenha morrido em Cristo, acredite no retorno de Jesus, porque ele vai voltar, essas pessoas, primeiro estão dormindo nele, elas irão ressuscitar com ele. Ou seja, é certo que quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Essa é a palavra empenhada. E vai ressuscitar não como Lázaro, que ressuscitou nesse mundo. É a pessoa que nós amamos, que nós já enterramos, se morreu em Cristo Jesus, essa pessoa vai ressurgir num corpo glorioso. E não vai mais morrer nunca mais. O verso 15 diz: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vai acontecer, nós não seremos os primeiros a receber a intervenção do retorno de Jesus. Os primeiros que receberão a intervenção de Jesus no seu retorno serão essas pessoas que, quem sabe, com muita dor nós enterramos. Elas vão ressuscitar. Mas logo depois vem algo tremendo e poderoso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, no verso 17, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós estaremos sempre com o Senhor e nós estaremos para sempre com aqueles nossos queridos que morreram em Cristo. É óbvio que será numa outra leitura de relacionamento, mas o que eu quero dizer sobre o como superar a dor do luto é exatamente baseado na esperança de que, se nós enterramos pessoas que nós amamos, que tiveram um encontro com Jesus em qualquer momento da sua vida e que naquele período teve aquele momento com Jesus, acredite, nós iremos nos reencontrar. Agora, é necessário que você seja consolado, permita ser consolado. É bom ressaltar nesse Gênesis 37, 34, 35, aquela história que quando Jacó ouviu dizer que José estava morto, preste atenção na frase final. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim o chorou seu pai. Acredite, não se pode ser enterrado vivo com quem morreu em Cristo Jesus. É preciso sair dessa esfera de pensar que a vida acabou ali. E foi o caso aqui de Jacó. E José não estava nem morto, hein? José estava vivo, só que essa mensagem para Jacó foi uma mentira. É só para dizer: não se enterre com quem já morreu. Permaneça vivo em Cristo Jesus. Invoque o Senhor para que você supere, quem sabe, essa dor e compartilhe isso também. Não é fácil, é preciso ter muito amor, compaixão, tempo para se dizer determinadas coisas no momento do luto. Mas se supera a dor do luto com Jesus e com a esperança de que quem morreu irá ressuscitar. Há tempo para tudo. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 4, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e de curar, tempo de derrubar e de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. O tempo do luto é tempo de chorar, de prantear. Esse é o tempo, mas ele tem um tempo determinado. E se nós formos seguir a recomendação bíblica, Deuteronômio capítulo 34, versos 5 a 8, nos aponta para uma recomendação de qual é o tempo do luto. Entenda, não é o tempo da memória, não é o tempo da saudade, não é o tempo da lembrança, nada disso, porque isso é interminável. Mas o luto, essa dor do luto, essa dor da perda, a própria Bíblia recomenda algo tremendo aqui. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias. Olha um tempo aqui. Nas campinas de Moabe.
E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Então, é só para dizer, assim, que nós temos que observar e respeitar quem está na dor do luto. Espere 30 dias, espere 60 dias para começar a colaborar e até 30, 60 dias, até mesmo para o seu corpo reagir ante essa dor, sem fugir de qualquer tipo de realidade ou negação. Não. Convide o Espírito do Eterno para estar com você. Encare de frente essa perda, mas saiba que você não está sozinho e que as coisas elas vão mudar. A memória de quem você perdeu ou do seu amigo que perdeu alguém, essa memória jamais será apagada, a lembrança jamais será apagada, a saudade sempre virá, porém com o Espírito Santo de Deus tudo isso é dominado. E aí a qualidade de vida volta. Quando se fala da pessoa que foi recolhido à glória, fala-se com alegria. Mesmo tendo aquela dor, o peso da saudade, essas coisas todas que não podem ser ignoradas, mas a superação da dor, do luto, vem realmente em nós nos permitirmos que o Espírito Santo e a sua palavra possa realmente fazer grandes coisas e dar um novo destino para a nossa vida. Então, o desfecho disso é, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E são essas palavras foram com essas palavras que é o desfecho desse vídeo, a fim de que você possa pensar mais um pouco, assistir com calma, reler esses versículos, observar o comportamento de Jesus, observar a recomendação apostólica, observar os tempos, observar os movimentos e ter a certeza de que Jesus e o Espírito Santo, ele é o grande consolador. Por isso, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, na certeza de que é possível sim superar a dor do luto com a presença de Jesus. Que o Eterno abençoe e que você permaneça firme naquele que confirmou e afirmou de que nós haveremos de ressuscitar e também os que ficarem serão arrebatados, mas todos nós viveremos a eternidade com Jesus. Shalom, que o Eterno mais uma vez o abençoe. Sempre visite o nosso canal Reconexão e fique atento a tudo aquilo que há de disponível para você. Deus abençoe e até a próxima.